E entre os impostos que mais avançaram em arrecadação, tivemos o IOF. E isso ocorreu devido ao impacto da MP que o governo publicou, que foi posteriormente derrubado pelo Congresso. E é sobre esse assunto e também sobre as contas públicas da União, que a gente conversa agora com o economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung, que já está aqui comigo. Gustavo, bem-vindo sempre aqui à nossa programação, querido. Boa terça para você. Bom dia, obrigado pelo convite. É sempre bom falar com vocês. Gustavo, vamos lá, né? Primeiro de tudo, esse disparo de quase de 30%, um pouco mais de 30% na verdade, com essa questão do IOF. Foi um dos principais motores, né, dessa arrecadação, inclusive recorde. O que exatamente a gente tem de efeito em relação a essa questão do IOF? Bom, desde lá de trás a gente tinha um governo defendendo muito a questão de distorções, inclusive, e a possibilidade de se recompor receitas em cima dessa questão do IOF. A gente sabe que isso lá atrás também causou um grande ruído político, foi uma medida que foi também amplamente criticada, mas o efeito que a gente teve agora foi expressivo. E aí a gente tem um efeito de demanda reprimida, mudança realmente de comportamento, simplesmente aumento de alíquota de base. O que você explica, né, em relação a esse aumento recorde de arrecadação que a gente teve em outubro? Basicamente, ao meu ver, é que você aumentou de uma forma relevante a alíquota do IOF, e isso, mesmo com uma demanda, por exemplo, de crédito que está em desaceleração, isso atingiu, de fato, diversas operações financeiras, remessas, por exemplo, de câmbio ao exterior. Isso possibilitou que o governo conseguisse arrecadar de uma forma muito relevante, se eu não me engano, quase 8 bilhões só de IOF com essa operação. Ou seja, a meu ver, foi uma arrecadação acima do esperado e conseguiu atingir de fato diversas operações, tanto de crédito, remessas para o exterior, entre outras operações financeiras, e dado uma alíquota que foi bastante elevada com a medida do governo, isso contribuiu para aumentar e possibilitar que o governo atingisse recordes na arrecadação em outubro. Do ponto de vista fiscal, Gustavo, é saudável quando a arrecadação cresce tão concentrada em determinados pontos, nesse caso, determinados tributos, ou isso acende um alerta sobre essa qualidade, do nosso crescimento de receita? Eu divido em dois pontos. De fato, para o governo, essa arrecadação é positiva porque ele está recompondo a carga tributária, onde há diversas necessidades para poder cumprir com a meta fiscal. Então, eu acho que é um ponto positivo. Mas um outro ponto é que, se a gente olhar a arrecadação como um todo, ele está concentrado no IOF, teve até as BETs contribuindo, tivemos também as questões de importação, imposto sobre importação e imposto de renda. Quando a gente olha a qualidade, de fato, a gente está olhando para algumas operações, e quando você olha a arrecadação como um todo, ela vem desacelerando nos últimos meses, e é muito por conta da desaceleração da própria atividade econômica. Pensando mais para o ano que vem, onde a gente vai ter um menor crescimento da economia, nós projetamos algo em torno de 1,8%, 1,9%, diferentemente dos quase 2,2% que nós temos para este ano, com uma Selic mais alta. Então, nós teremos provavelmente uma desaceleração da economia, o que deve dificultar um pouquinho esse ritmo de crescimento das receitas, que é algo que nós já estamos observando. Então, de fato, temos alguns pontos positivos que traz um fôlego extra para o governo, mas de uma forma constante, aquela arrecadação que mais vinculada à atividade econômica, essa de fato é uma certa preocupação, e até por isso que o governo muitas vezes reclama que a taxa de juros está em 15% e que isso reprime muito a atividade. Para conseguir cumprir as metas, o governo já tem mostrado que busca novas alternativas agora e para o futuro para cumprir com as metas fiscais. Gustavo, inclusive, a gente já teve a equipe econômica admitindo que o resultado fiscal de 2025 ainda depende muito de dezembro, especialmente por causa também do leilão pré-sal, enfim. O tamanho da arrecadação de outubro, então, na tua visão, muda alguma coisa nesse cenário? Ou seja, assim, tipo, ajuda, alivia, ou ainda é muito cedo para poder se comemorar, ter uma arrecadação recorde em outubro? Eu acho que é positivo, olhando para a visão do governo. Uhum. A nossa expectativa aqui na Suno
é que a gente consiga cumprir de fato as contas públicas, as metas fiscais este ano. Além da arrecadação, o mecanismo que até o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, citou algumas semanas atrás, da ideia do empossamento, onde são despesas orçadas e não gastas, o que contribui de fato para melhor resultado. Além disso, o governo está um ritmo de gastos públicos ao longo do ano tem sido mais lento, eles estão de fato controlando um pouco mais o ritmo de crescimento dos gastos para algumas despesas, e aí o governo vai contar também com algumas medidas, possivelmente leilão do pré-sal em dezembro. Então, a expectativa de fato é que o governo consiga cumprir com a meta esse ano. A dúvida é o ano que vem, mas pensando a essa arrecadação veio positiva e a perspectiva de algumas despesas mais o empossamento, é possível que o governo fique muito próximo de ter um déficit muito próximo de zero. Inclusive, eu quero pegar justamente o gancho nesse desafio, né, que você traz, que é ao mesmo tempo a gente ter um aumento de receita, mas do outro lado também um aumento de gastos. Principalmente no ponto dos gastos com estatais, os déficits, inclusive, que a gente tem tido com as estatais, né? Não precisa ir muito longe, tem toda essa situação dos Correios e agora a gente tem até uma perspectiva de um gasto ainda maior, ou seja, um prejuízo ainda maior, muito, né, por causa dessa também ineficiência, né, dessas operações dessas estatais. Como que essa combinação, né, despesas maiores de estatais e receitas pontuais afeta a credibilidade fiscal, Gustavo? Afeta, até foi citada a questão do Correio na estatal nas entrevistas realizadas nos últimos dias. Isso faz com que o governo tenha que ter mais adaptabilidade do orçamento para essas questões, até, por exemplo, fazendo um contingenciamento para resolver essas questões. E, de fato, o governo tem que atacar esses problemas que, por exemplo, dos Correios, que está com problemas bilionários. Há uma reestruturação sendo feita, mas as estatais, de fato, preocupam, porque são empresas, apesar de serem estatais, elas têm que ser contas saudáveis também para ajudar o governo como um todo. São duas questões que andam em paralelo, mas, de fato, o governo conseguindo cumprir com as metas fiscais, ao meu ver, ele diminui um pouco os ruídos que poderia ter quando a gente olha para as estatais. Acho que o mercado hoje vê com mais preocupação em relação ao cumprimento das metas ou não, em relação a algumas medidas que estão sendo votadas, como essa MP, que é uma pauta-bomba, a questão de medidas alternativas, como o governo vai atacar a parte de gastos, a parte de, por exemplo, de redução de benefícios. E aí, de fato, a grande objetivo é controlar a dívida pública que segue crescendo. E aí, quando a gente olha as estatais, preocupa, mas, ao meu ver, isso não tem gerado tanto ruído como se esperava no mercado. Bom, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, Gustavo, a gente tem setor externo, IOF, receitas extraordinárias, desempenho ou prejuízo das estatais. A gente está falando aí de muitas variáveis que são difíceis, né, de se manter em previsibilidade. A gente está falando também de um Brasil ficando cada vez mais dependente de fatores voláteis para fechar as contas? Acredito que sim, e é um pouco que a gente afeta aqui a qualidade dessa arrecadação que nós estávamos conversando aqui no começo, e isso deve afetar muito 2026. E o governo até ressaltou que o governo busca 30 bilhões no ano que vem de medidas para conseguir cumprir com a meta de ter um superávit de 0,25% do PIB, o que é muita coisa. Teria que ter um superávit de 34 bilhões de reais. E até ressaltou, olha, a gente busca 30 bilhões, se não conseguirmos, vamos buscar alternativas para não alterar a meta. Então, ficar dependendo, de fato, de questões extraordinárias, questões pontuais, isso, de fato, gera um certo ruído. Isso mostra, de certa forma, que o governo não vai atacar os grandes problemas que são a parte do gasto e fica dependendo dessas medidas, como o leilão que a gente conversou recentemente, dessas medidas que eu trouxe anteriormente, e esta busca por medidas arrecadatórias tira um pouco a previsibilidade e isso de fato gera dúvidas se o governo vai ter capacidade, e lembrando que o ano que vem é o ano eleitoral. Então, de fato, o governo tem conseguido trazer uma administração boa no curtíssimo prazo para o orçamento, agora aquela previsibilidade para o médio prazo, aí é o grande problema.
Perfeito, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com o economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung. Sempre bem-vindo, querido. Uma ótima terça, boa semana para você. Eu que agradeço e fico sempre à disposição. Até mais.